escritores! Sejam bem-vindos ao Projeto Escrita Criativa. Meu nome é Fernanda Rodrigues e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre leitura crítica. Você sabe qual é a importância disso para o seu trabalho? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Você imagina que você tá lá trabalhando no seu texto e aí você terminou de escrever o seu livro. Qual que é o próximo passo? O próximo passo no mundo ideal e no mundo perfeito é que você mande o seu texto para um leitor crítico, para que ele realize uma leitura crítica. Esse profissional, dependendo de com quem você está conversando, pode chamar esse trabalho por vários nomes e pode se autodenominar de várias formas. Eu até fiz uma colinha aqui pra vocês de alguns possíveis nomes que esse profissional pode se chamar. Então ele pode ser o analista crítico, o parecedor crítico, o analista de conteúdo, o analista técnico, o parecerista crítico, o parecerista técnico. O nome do trabalho acaba mudando conforme o nome que ele se assume ali, né? Então o trabalho pode receber também esses nomes: leitura crítica, leitura analítica, leitura técnica, mas tudo no final das contas traz a mesma ideia, que é uma pessoa que é técnica, que vai ler o seu texto e te dar um parecer sobre ele. Reparem que é nessa parte técnica que a gente diferencia a leitura feita por um leitor beta e uma leitura feita por um leitor crítico. Por quê? O leitor beta, ele vai te dar como retorno a experiência dele de leitura. Essa experiência vai ter um olhar voltado para aquilo que ele sentiu, para coisas que ele gostou, que ele não gostou. Vai estar muito nessa ideia, nesse campo do gostei ou não gostei. O parecerista crítico, o leitor crítico, ele vai também te dar um retorno com relação a isso, mas ele vai além. Ele vai te dar um retorno com relação à estrutura da obra, com relação a coisas que ficaram bem amarradas ou não. Ele vai ter um olhar para todos os personagens, para todas as cenas, para todos os cenários, para todos os fatos. Se for para poesia, ele vai olhar ritmo, ele vai olhar musicalidade, ele vai olhar jogo de metáforas, de assonâncias, de aliterações, enfim, questões técnicas. Além disso, o parecerista crítico, o leitor crítico, ele pode também olhar alguns pontos que mereçam atenção. Então, por exemplo, vamos supor que você escreveu uma história em que haja um personagem negro. Se você mandar o seu texto para um parecerista técnico que entenda dessa temática, ele vai te dizer: olha, aqui tá ok, olha, aqui você teve um deslize de linguagem, você usou uma linguagem racista, que tal você trocar essa palavra por uma outra? Ou, olha, essa cena aqui tá muito boa, porque você colocou o personagem, levou o personagem negro para um lugar onde ele deveria estar. Ou então, olha, nessa aqui você, mesmo sem querer, foi racista, então reveja isso daí. Então, o leitor técnico, ele também tem um olhar para essas questões técnicas. Eu dei o exemplo de ter um personagem negro, mas isso vale para outras questões também. Por exemplo, você colocou um personagem médico. É legal você ter um leitor crítico que entenda minimamente de medicina. Pode ser um médico ou pode ser, sei lá, um preparador, um revisor de texto que trabalha com textos de medicina, que entendam do jargão da medicina aí, pra poder dizer se você não tá falando nenhuma besteira ou não. Por mais que você tenha feito muitas pesquisas, uma coisa ou outra pode acontecer de sair errado. Então, o leitor técnico, ele sempre vai olhar pra isso. E mesmo que seja um leitor técnico que não entenda da área, que não entenda do jargão necessariamente, então, sei lá, você colocou um personagem que é um cientista, e o seu leitor técnico é um leitor que tem muita bagagem de leitura, que tem uma formação técnica para o olhar do texto, mas que não sabe nada de ciências. Esse leitor técnico, esse leitor crítico, ele vai se preocupar com isso. Ele vai ter um olhar atento para, tá, isso aqui é termo científico. Ou eu vou pesquisar, ou eu vou encaminhar esse texto para uma outra pessoa que entenda disso. A gente vai bater bola com o autor para ver se tá tudo certinho. Então, a leitura crítica, ela é muito importante e ela vem antes da revisão de texto. Eu já tinha falado um pouco sobre isso naquele vídeo em que eu falei um pouco das pessoas que estão dentro da cadeia editorial, né? Dentro do processo de produção de um livro. Por que a leitura crítica vem antes? Porque o leitor crítico vai ler, vai fazer todos esses comentários com muita análise, com muito critério, vai olhar a forma, vai olhar o conteúdo, vai devolver isso para você que é autor. E aí, você vai mexer de novo na sua história. Então você vai ler todos os comentários,
vai fazer todos os ajustes para depois pensar em mandar novamente para um leitor crítico, que pode ser a mesma pessoa ou pode ser outra, ou já ir pensar em fases de preparação de texto mais propriamente dita, né? E aí olhar outras questões, incluindo ortografia, gramática, acentuação, pontuação, etc. Então, a leitura crítica é fundamental. E aí um ponto que eu quero trazer que eu acho que é muito importante é o escritor, ele tem que entender que nunca, em um lugar sério, a obra dele vai sair da cabeça pro papel e do papel já vai pro livro. Nunca. Sempre vai ter um processo de mexer nesse texto, sempre vai ter um processo de ajustes. Então, quando o leitor crítico faz uma crítica, por mais que isso doa no escritor, a crítica é pro texto e é pra melhoria do texto. Não é uma crítica para o escritor, não é dizendo que o escritor é o pior escritor do mundo e que ele deva parar de escrever. Não é isso. Pelo contrário, olha, o seu texto está assim, a gente pode deixá-lo muito melhor. É sempre com esse olhar que o escritor deve entrar em contato com o leitor crítico. Acho que é isso. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários, deixem o seu like, compartilhe essa informação com seus amigos que são escritores e estejam atentos. Leitor crítico, é importante que essa pessoa conheça da técnica, é importante que essa pessoa saiba como que se faz um bom texto, como que se analisa direito um texto, que seja um profissional de letras, que entenda de crítica literária, que entenda de análise literária, isso é muito importante, tá bom, gente? E se você precisar de leitores críticos, a equipe do Projeto Escrita Criativa faz esse tipo de trabalho, então é só mandar um e-mail no endereço que aparece aqui nas descrições e a gente faz um orçamento muito lindão aí pra você, tá bom? Até a próxima, tchau!